Vamos seguir para mais um capítulo, livro O Poder da Língua, autor Gary Hagner. Capítulo 4, Liberando Milagres Financeiros. Comprei o meu Jeep, literalmente, no ferro velho, com a intenção de restaurá-lo até que tivesse condições de ser usado. Após meses de trabalho em uma oficina mecânica, o Jeep finalmente estava pronto. Mandei colocar um Santo Antônio, que é uma peça de carro. Mandei colocar também rodas e pneus especiais. E comecei a usá-lo para minhas viagens ao interior. Certo dia, enquanto estava realizando um estudo bíblico em minha casa, em Belo Horizonte, deixei o Jeep, que agora estava bem bonito, estacionado na rua. Após a reunião, fui até a porta para acompanhar um dos irmãos que estava indo embora e olhei em direção ao meu carro, só que ele não estava mais lá. Tinha sido roubado. Senti a sensação estranha que todo mundo experimenta quando algo de valor lhe é tirado. Voltei para dentro de casa e contei o que tinha acontecido às pessoas que ainda estavam ali. Fui para o quarto com o intuito de chamar a polícia, pensando: eu não vou aceitar isso. Pela fé, vou conseguir o meu Jeep de volta. Retomei a sala e disse: não vou aceitar o roubo do meu Jeep. Vou recuperá-lo pela fé. Venham orar comigo. Fizemos um círculo e com todas as pessoas de mãos dadas, eu orei: Deus, faça o meu Jeep parar de funcionar de forma que os ladrões tenham que abandoná-lo. Obrigado por uma resposta milagrosa, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Estava totalmente confiante que o milagre estava vindo, que teria o carro de volta. Quando terminamos a reunião, ainda permanecemos conversando por mais algum tempo. Uma das pessoas que participou do estudo bíblico foi embora antes das outras. Poucos minutos depois, ela voltou, dizendo: venham rápido comigo, não tenho certeza, mas acho que acabei de ver o seu Jeep. Entrei no carro com ele e andamos não mais de 2 quarteirões, chegando na avenida principal do bairro. Ali estava o meu Jeep. O carburador tinha entupido e o carro parou de funcionar. Os ladrões tentaram desentupi-lo, mas, como foi exatamente na avenida principal, foram forçados a abandonar o veículo roubado para não correrem o risco de serem descobertos. Exatamente do jeito que eu disse com minha boca aconteceu. Tenho certeza de que se não tivesse dito aquelas palavras e feito aquela oração específica, teria perdido definitivamente o meu Jeep. Ao fazer a minha confissão de fé, liguei no céu a minha resposta, que em seguida se tornou um milagre real na minha vida. As palavras têm um poder significativo na área de nossas finanças também. Uma vida financeira próspera. O servo de Deus jamais deve ser ligado a bens materiais. Dinheiro não traz felicidade e nunca deve ser um alvo em nossas vidas. Se começamos a focar no dinheiro, ele acabará sendo uma pedra de tropeço no nosso caminho. O apóstolo Paulo é categórico em criticar essa busca. Ele disse que os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 9 e 10. Paulo realmente foi enfático nesses versículos, mostrando que a riqueza não deve ser um fator motivador,
uma meta para nós, pois a cobiça devasta todos os que a alimentam. Porém, preste bastante atenção. É o amor ao dinheiro que é a raiz de todos os males, não o dinheiro em si. Ele é meramente uma ferramenta e não destrói as vidas. O que provoca a ruína é o desejo desordenado por ele e o seu mau uso. Isso sim traz desolação. Por mais que os servos de Deus nunca devam almejar o dinheiro, o fato é que vivemos num mundo onde precisamos dele diariamente, inclusive para financiar os nossos projetos de serviço ao Senhor. Tendo as prioridades certas, não é errado orar para que Deus supra as suas necessidades, como está escrito no livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 19, que diz: "O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus." Mas, para que veja Deus tornando próspera a sua vida financeira, você precisa estar praticando alguns princípios bíblicos. Um desses preceitos é: você tem que ser uma pessoa generosa, compartilhando seus bens através de dízimos e ofertas para a obra do Senhor, como está escrito no livro de Provérbios, capítulo 11, versículo 25, que assim diz: "O generoso prosperará, quem dá alívio aos outros, alívio receberá." Veja que esse princípio de contribuir com dízimos e ofertas não era apenas um preceito do Velho Testamento, pois Paulo, ao comentar sobre a disposição que os coríntios tinham em ofertar com liberalidade, disse: "Lembrem-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião." Livro de 2 Coríntios, capítulo 9, versículos 6 e 11. Você pode observar nessa passagem que ter as nossas necessidades supridas e prosperidade na área financeira é um princípio bíblico. Porém, ele funciona somente quando a nossa motivação é de abençoar e compartilhar com a obra de Deus, e nunca quando o nosso alvo é apenas alimentar a nossa ganância pessoal. A generosidade faz as janelas do céu se abrirem. Lembro-me de uma ocasião, anos atrás, quando estava enfrentando muitas provações financeiras. Apesar de viver pela fé, investi meu tempo integral no ministério e crer em Deus para enviar o sustento que precisava. Naquele mês específico, eu tinha recebido menos da metade do valor que precisava para pagar meu aluguel e outras contas mensais. Fui estimulado na minha fé, lendo a palavra de Deus, para colocar o Senhor à prova, como está escrito em Malaquias. Se fôssemos generosos com a obra de Deus, Ele iria abrir as janelas do céu e derramar bênçãos sobre as nossas vidas. Raciocinei comigo. Já que tenho apenas a metade da quantia que preciso para pagar as minhas contas desse mês, que diferença faz para Deus suprir a metade do que preciso ou o valor todo? Cheguei à conclusão que a pequena soma que precisava não era nada para Deus. De qualquer forma, decidi dar um passo de fé. Disse ao pastor que dividia a casa comigo, que já não dispunha do suficiente para pagar as minhas contas e iria doar tudo o que tinha. Eu estava convicto de que Deus ainda iria me abençoar financeiramente aquele mês, de forma que sobraria dinheiro até para comprar várias coisas que precisava. Fiz a minha declaração de fé naquele instante.
Tome muito cuidado com o que você falar sobre a sua situação financeira. Se você se limitar a dizer, não tenho dinheiro, não consigo pagar minhas contas, não terá nada mesmo e estará selado o seu destino financeiro. Se você apenas diz, sou pobre, vou sempre ser pobre, então essa será a sua realidade. Ao invés disso, quando confrontado por problemas financeiros, declare pela fé: meu Deus irá suprir todas as minhas necessidades de acordo com as suas riquezas. Estava num aperto incrível, mas resolvi ser abençoado da forma bíblica, colocando Deus à prova através da minha generosidade, mesmo quando estava sem condições. Logo procurei alguns amigos missionários e obreiros que viviam pela fé e servindo a Deus na sua obra, e distribuí todo o dinheiro que possuía. Não disse a eles que era a última quantia que tinha e que estava passando por uma grande prova financeira. Dei o dinheiro a cada um deles com um imenso sorriso no meu rosto, pois sabia que Deus ama quem dá com alegria. Eles pensaram que eu estava passando por um momento muito próspero e estava dando da minha fartura. O inimigo veio sussurrar no meu ouvido que eu era um tolo, que não iria conseguir pagar as minhas contas aquele mês, que iria causar vexame. Mas sabia que Satanás é um mentiroso e que vem para atacar a nossa fé. Tinha declarado por fé que seria abençoado e doado todo o meu dinheiro. Literalmente, a minha conta bancária estava zerada, mas sabia que Deus iria suprir todas as minhas necessidades de acordo com a riqueza dele. Chegou o último dia do qual teria que pagar minhas contas e nada. Na época, não tinha cartão de crédito nem possibilidade de conseguir um empréstimo no banco. No final da manhã, tinha consciência que poderia esperar somente até a tarde para ter a situação resolvida. Senão, atrasaria minhas contas e pagaria multas e juros. Na última hora, sem que ninguém soubesse da minha dificuldade, Deus tocou vários irmãos e me deram ofertas, e foi creditado na minha conta mais do que o dobro do que eu necessitava.